aqui a Webzone no canal do YouTube. Nós estamos começando a edição do Esquema de Jogo, o primeiro programa do ano aí, depois de um breve período de férias. Estamos retomando aí com força total os nossos programas, em novo horário, né? Agora inédito a partir das 8 da noite, né? Às sextas-feiras. E você acompanha, lógico, o programa aí a hora que der, né? Então, boa noite, boa tarde, bom dia, para seja qual for o horário que você estiver acompanhando a gente. Hoje nós temos um convidado especial, nós vamos falar com o professor, o Júnior Lopes, né, técnico do Audax, lá do Rio de Janeiro, profissional com vasta experiência aí no futebol brasileiro, em grandes equipes. E para falar com ele, eu estou aqui com o Eduardo Oliveira, para me ajudar nesse programa. Edu, seja bem-vindo aí novamente. Pode fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, a gente agradece a presença dele. E para quem não sabe, né, o Júnior é filho do grande Antônio Lopes, né, técnico vencedor aí da história do nosso futebol, e eu creio que ele vai agregar bastante com a gente aí. Edu, obrigado, seja bem-vindo, já pode começar o bate-papo aí. Olá, André, obrigado. Boa noite para quem está nos acompanhando nesse primeiro programa de 2023, abrindo com um excelente convidado. Agradecer a assessoria do Júnior também por ter abrido esse espaço para a gente. Ô, Júnior, primeiramente, como é que você está vendo aí o futebol carioca de uma maneira geral? Eu estive aqui em Brasília, a gente está acompanhando, tivemos 2 jogos. Eu pude acompanhar um jogo do Audax contra o Fluminense no último final de semana. Como é que você está vendo aí a questão do futebol carioca? Você, na sua avaliação, é vantajoso vender esses mandos, como está acontecendo aqui? Boa noite, Júnior. Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Boa noite, André. Boa noite, Eduardo. Um abraço para vocês, um abraço para todos aí que estão nos assistindo. O futebol carioca está numa crescente. Eu acredito que o Flamengo já de algum tempo vem fazendo belas campanhas, vem tendo vitórias, conquistas, né? E isso acaba alavancando as outras equipes. O Fluminense já de uns 3 anos para cá também deu uma crescida boa em nível nacional. No último Campeonato Brasileiro conseguiu uma vaga para a Libertadores de maneira direta. Ano passado acabou disputando também a pré-Libertadores, né? E agora Botafogo e Vasco estão numa crescente também, estão aí nesse novo momento, né? Todos os dois clubes com SAFs. E isso eu acho que é muito bom para o futebol carioca de uma forma geral. Acaba trazendo também as equipes consideradas de menor porte, consideradas de menor investimento. Volta Redonda hoje é uma equipe muito forte aqui no Rio de Janeiro, participa da Série C. E a Portuguesa é uma equipe que investe bastante aqui também. Então estamos tendo um campeonato bastante equilibrado, um campeonato, logicamente, que os 4 grandes estão um nível acima, né? O Volta Redonda também um pouquinho. E as equipes de menor investimento estão mais ou menos ali tudo no mesmo nível, né? E estamos tendo um campeonato bastante equilibrado e nós daqui no Audax, né, estamos fazendo uma campanha considerada boa e esperamos aí acabar bem essa competição. Júnior, eu vi uma entrevista sua recentemente, você falando. É porque, assim, os clubes grandes, os clubes de maior investimento, todo mundo já sabe como é que funciona, assim, a estrutura e tudo mais. Eu vi você falando de um problema que algumas equipes menores enfrentam, que é a questão do calendário, né? Algumas equipes jogam o campeonato estadual, não tem calendário para o resto do ano, e aí você tem que montar um time só para o ano seguinte. Jogadores às vezes não têm disponível, né? Porque estão jogando por outras equipes, o jogador quer estar atuando sempre. Então, qual é a maneira você acha da gente solucionar isso, essa questão do calendário, que eu sei que é bastante complexa, mas para poder beneficiar as equipes de menor investimento também? Então, isso é uma pergunta bastante interessante, cai um pouquinho na questão dos campeonatos estaduais. Eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar em Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, todas as equipes de Série A, Atlético Paranaense, Coritiba, Goiás, e sempre tive esse ponto de vista que eu vou externar agora. Não é porque agora eu estou num clube de menor investimento, né? Também já trabalhei em equipes de menores investimentos que participam de séries A, B e C, como o Duque de Caxias, Macaé, Bangu, Irati, várias outras, né? E agora estou no Audax. Mas eu vejo no futebol brasileiro um problema muito sério em relação a isso. Os clubes pequenos eles estão sendo asfixiados, os clubes pequenos estão acabando, estão terceirizando cada vez mais os seus setores. As bases hoje dos clubes pequenos são todas terceirizadas,
não há mais trabalhos feitos pelos clubes, os clubes praticamente são todos terceirizados em suas bases porque não têm condições de se sustentar. E eu acho que isso começou desde 2003, quando houve a mudança do calendário, quando houve o estreitamento cada vez maior dos campeonatos estaduais. E eu acredito que isso é um mal para o futebol brasileiro. Eu acredito que isso acaba também tendo uma consequência muito grande na formação de talentos no futebol brasileiro. Os clubes menores sempre foram exportadores para os clubes maiores de grandes talentos. Se a gente pegar os dois grandes talentos que nós tivemos aí nos últimos 30 anos, só para exemplificar, né? Vamos pegar aí Ronaldo Fenômeno e Romário, foram os dois últimos talentos dos últimos 30 anos. E todos dois foram oriundos de equipes pequenas. O Ronaldo saiu do São Cristóvão e o Romário saiu do Olaria. Então, eu acho que não é uma política correta. Eu vejo isso de uma maneira muito negativa. Eu acredito que os clubes grandes tinham que se conscientizar disso, tinham que ajudar mais os clubes pequenos, tinham que fortalecer mais os campeonatos estaduais. Eu acredito que isso seria um bem para o futebol brasileiro. Talvez partir da CBF, né, junto com as suas federações estaduais, porque eu vejo isso a curto e médio prazo ali, como os clubes pequenos acabando, e é lógico que tem a questão da formação de talento, que hoje em dia se tem muito menos prédios, se tem muito menos futebol de rua, né? Eu também vejo dessa forma. Mas eu vejo também que a aniquilação dos times pequenos é um fator também importante, preponderante, que acaba com a formação de grandes talentos do futebol brasileiro, que sempre se caracterizou por esses grandes talentos, e a maioria desses grandes talentos vinham tudo de equipes menores, de equipes de menor investimento. Então, eu vejo isso um problema muito sério. Eu gostaria muito que se tivesse um consenso em relação a isso, reuniões em relação a isso, para ter uma mudança, porque cada vez muita gente defende que os campeonatos estaduais tenham que acabar. Eu acho um absurdo, não tem como isso. Não dá para fazer um campeonato só com um time grande, né? Não tem como. E cada vez mais vai destruir os clubes pequenos, e eu acho que a formação de talentos vai ser cada vez menor. Edu, antes de passar para você, só pegando carona na resposta do Júnior, professor, então o senhor acha que deveria se estender um pouco mais os estaduais, as equipes menores terem um pouco mais de datas, de repente as equipes grandes entrarem um pouco mais tarde nos estaduais? Dessa maneira, você acha que diminuiria um pouco esse problema que nós temos atualmente? Eu acredito que sim, eu acredito que se deve valorizar os estaduais. Hoje só há uma desvalorização, os clubes grandes jogam praticamente como obrigação os estaduais, né? Então a CBF deveria também valorizar mais os campeonatos, ter um valor não só de status como financeiro também, né? O valor que é dado à Copa do Brasil, o valor que é dado a várias outras competições, né? Você tem que dar os campeonatos estaduais também. A CBF teria que ajudar as federações, né? Eu acho que é uma questão política importante. E eu vejo com muito pessimismo esse estreitamento cada vez maior dos campeonatos estaduais. Edu, pode fazer mais uma pergunta. Ô, Júnior, eu vou pegar carona nessa questão do André. Você falou aqui a respeito do calendário, né? Eu tô acompanhando aqui a tabela, né? Esse final de semana o seu time joga no domingo com o Boa Vista. Mas essa questão que a Federação Carioca de Futebol mudou para classificar para a Copa do Brasil, na sua avaliação, pode ser o primeiro incentivo a buscar essa questão dos clubes grandes, vamos dizer assim, não abandonar mais, porque a Copa do Brasil esse ano vai pagar no total 420 milhões. Na sua avaliação, é um primeiro caminho? Eu acho que é um importante fator para se valorizar mais os estaduais, né? Porque antes da Copa do Brasil, os clubes grandes praticamente não precisavam classificar pelos estaduais, eles classificavam pelo ranking, né? Se ele fizer um campeonato estadual ruim, ele classifica pelo ranking. E agora, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né, cada federação tem um determinado número de vagas, mas aqui no Rio de Janeiro, os 6 primeiros colocados vão ser os 6 clubes da Copa do Brasil. Então, logicamente, isso valoriza, né? Já houve outros campeonatos estaduais aí que alguns grandes ficaram ali em sétimo, em oitavo, né? Então, é um fator, sim, importante que pode ser um bom começo. Professor, eu queria emendar um assunto aqui. O senhor já está no meio do futebol aí há muito tempo, tem bastante experiência. Como é que o senhor lida nessa questão de
de treinamento, essas mudanças que o futebol vem passando, né? Que muita gente discute a questão hoje se o futebol é mais físico, se o futebol antigamente era mais difícil, mais fácil, enfim, tem esse debate aí. Mas para você, dentro de campo, como que funciona essa adaptação aos treinamentos em relação às mudanças que acontecem no futebol? Por exemplo, os treinamentos que o senhor dava, estou falando do senhor com o respeito, tá? Não entenda mal. Os treinamentos que o senhor dava nos anos 90 mudaram para hoje, dos treinamentos que o senhor dá hoje? Enfim, como é que funciona para o treinador isso? Sim, eu acho que o jogo hoje está muito mais físico, com certeza. A ciência ela ajudou bastante nisso. As equipes foram vendo que precisavam desse aspecto físico e a qualidade técnica você acaba tendo que ter mais aprimoramento ainda, porque os espaços hoje são muito reduzidos, como o jogo é muito físico, os espaços são muito reduzidos. E o que aconteceu, na minha opinião, basicamente? Né? Antigamente, vou fazer aqui um campo, né? Antes, o campo era assim, né? Você jogava em campos maiores, agora você joga obrigatoriamente ali em 105 por 68, né? Que é o padrão FIFA, que é o padrão dos principais campeonatos, né? E aqui uma baliza, aqui outra, né? Uma linha de fundo e aqui outra. E aí o que acontecia? Os dois times, eles ficavam muito por trás. E o jogo se desenvolvia muito aqui no meio, entre um time e outro, né? Agora, o que aconteceu com o aspecto físico, com também a globalização, né? Você hoje vê tudo de Europa, vê tudo de todos os continentes, né? O jogo encurtou um pouquinho aqui no meio, né? Então não há mais esse espaço aqui no meio, né? Onde é que há os espaços hoje em dia? Há os espaços mais nas costas das duas defesas. Então mudou totalmente. Você tem que se adaptar a esse tipo de mudança, né? Antes os campos eram mais abertos, as equipes eram mais espaçadas, né? E a base do jogo se desenvolvia aqui, entre uma defesa e outra. Agora não, agora todos os times praticamente jogam com uma linha mais alta, né? Se você comparar com 10, 15 anos atrás, né? E o espaço aqui nesse inteirinho aqui ficou muito curto. Então você hoje tem que trabalhar um pouquinho mais nas costas da defesa. Então o espaço saiu daqui e foi um pouquinho mais para as costas das defesas. É isso que eu vejo de mudança principal. E, logicamente, com o aspecto físico predominando. Edu, Professor, também uma dúvida que a gente tem aqui, o senhor que está no meio do futebol aí, essa questão a gente viu aí dois exemplos, o Flamengo essa semana, né? Ele acabou sendo eliminado, mais uma perda do futebol brasileiro. A gente teve a questão da Copa do Mundo, a gente perder mais uma vez para um time europeu. E muita gente, a gente está acompanhando aqui nas emissoras, nos debates, falando que o Brasil deveria voltar no sistema 4-4-2, aquele sistema tradicional. E no último jogo contra o Fluminense, para pegar aqui, o senhor usou o 4-3-3. O senhor vê essa variação pode fazer com que o futebol brasileiro seja mais competitivo nas próximas competições, na sua avaliação? Eu vejo assim, a questão do esquema de números, eu acho que a importância é menor, entendeu? Você começa num esquema 4-3-3, mas você não é um 4-3-3 fixo, né? Você varia para vários sistemas. Eu vejo assim, houve muita a vinda da ideia europeia para o Brasil, realmente, que eu acho em alguns momentos exagerada. Eu acho que nós não podemos perder nossas raízes, não podemos perder um contra um, que sempre foi o nosso básico. Eu acho que muita gente hoje em dia só copia do futebol europeu, né? Eu acredito que a gente tenha que absorver as ideias do futebol europeu, sim, mas não podemos deixar a nossa raiz de lado, né? A nossa ginga, o nosso um contra um. Eu tento trabalhar bastante em cima disso também nos meus trabalhos. Eu vejo, por exemplo, a questão, vamos dar um exemplo aí, já que você falou de Flamengo. Eu vejo muito, vamos comparar aí o ano passado, né? A questão do Paulo Souza, que era um treinador estrangeiro, veio o Dorival Júnior, que era um treinador brasileiro. O Paulo Souza, assim como muitos hoje treinadores brasileiros, ele tinha o seu esquema de jogo, independente da característica do atleta, né? Ele queria adaptar os atletas a seu esquema de jogo, a sua característica de jogo. E a maioria do europeu faz isso. Eu não gosto muito dessa ideia. Chegou o Dorival no momento, né, e ele fez justamente o contrário, que vai muito de encontro ao que eu penso também. Ele adaptou, ele procurou trabalhar com os melhores,
e adaptou o esquema aos melhores. Eu prefiro fazer dessa forma também, eu acho que o futebol brasileiro sempre fez dessa forma, e eu acho isso muito interessante. Você não pode abdicar de talentos por causa do modelo de jogo. O modelo de jogo é muito importante, sim, mas eu acho que acima de tudo ainda está o talento. Você tem que tentar habilitar os talentos a se enquadrarem em um esquema de jogo, mas dando prioridade sempre à qualidade individual do jogador. Professor, falando essa questão da individualidade do jogador brasileiro, do um contra um, da gente não perder a nossa principal característica, é uma coisa que muita gente, seja jornalistas, treinadores e torcedores reclamam que a gente parece que está diminuindo a quantidade de dribladores no futebol brasileiro, né? Não sei se é uma impressão que a gente acaba tendo, né? Então a gente dá para contar nos dedos, né? Assim, quem são os grandes dribladores que o futebol tem. Então, o que que o senhor acha por qual motivo a gente está chegando nesse, não sei se o senhor concorda com isso, mas se o senhor concorda, por que que a gente está chegando nesse ponto, assim, do dribbling tá ficando de fora em muitos jogos, não tem sido mais uma característica, isso passa pela formação do atleta, enfim, qual a sua visão sobre isso? Então, eu, logicamente, como brasileiro, torci para o Brasil ganhar a Copa, mas torci, vamos dizer assim, dobrado pelo trabalho do Tite. Eu acredito que, é lógico que depois que perde, muita gente fala mal, mas eu acredito que o Tite fez um grande trabalho nesses 6 anos aí que ele teve na CBF, e ele procurou adaptar realmente as ideias do europeu, né? Mas não abandonou a sua raiz. Eu acho que seria muito importante o Brasil ganhar essa Copa do Mundo, justamente esse seria um dos motivos fundamentais. Você vê que o Tite levou, se eu não me engano, 6, 7 extremos, né? Levou jogadores de lado, 3 de cada lado, mais ou menos, deu prioridade total. O Brasil nunca teve tantos atacantes convocados, né? Se eu não me engano, eram 8, apesar de ter aumentado em 3 vagas, né? Mas essas 3 vagas ele poderia ter dado para outras funções também. E ele priorizou ali os um contra um, né? Nós tínhamos Rafinha, tínhamos vários jogadores ali, 3 pelo menos de cada lado, né? Martinelli, além dos titulares, né? Então, eu acredito que foi uma pena realmente o Brasil não ter ganho essa Copa. Esse foi o motivo que eu torci muito também, porque eu via do Tite um trabalho bem assim alternativo, né? Ele procurava combinar a modernidade, principalmente do futebol europeu, mas ele não deixou em momento algum de privilegiar também a raiz do futebol brasileiro, né? Esse jogo de um contra um. E eu acho que realmente isso de uns tempos para cá vinha acabando, né? E talvez de uns 3, 4 anos para cá, principalmente pela participação do Tite na seleção, voltou. Hoje a gente vê alguns jogadores aí, alguns extremos aí importantes no futebol brasileiro, né? E eles tendo destaque em nível mundial. Então, eu acho que foi bem bacana. Foi uma pena realmente o Brasil não ter ganho a Copa. E eu acho que tem que voltar sim. Eu acho que o futebol brasileiro sempre se caracterizou por isso, sempre se caracterizou pelo drible, pela diferença, né? O nosso maior jogador aí dos últimos anos, aí, que é o Neymar, sempre se caracterizou por isso. Então, não tem como. Os estrangeiros vêm aqui e buscam essencialmente esse tipo de jogador aqui no Brasil. E o Brasil não pode parar de ser formador desse tipo de jogador. Pode ir, Edu. O professor, você citou a respeito da Copa. Claro que a gente está falando isso 2, 3 meses depois do evento acontecido. Aliás, 2 meses, aconteceu ontem, hoje, no caso, né, que a gente está gravando esse programa. Na sua avaliação, o que faltou para o Brasil na hora que ele fez o gol ali? O que o senhor viu de diferente que poderia ter feito para o Brasil ter avançado? Porque eu não vi a Croácia, essa seleção toda esplendorosa. Foi a questão dos pênaltis, né? Foi realmente uma pena. Eu acho que o Brasil foi melhor, né? A Croácia começou bem a partida, ali 15 minutos, 20, mas depois o Brasil se encontrou no jogo e foi melhor ao longo de todo o jogo. Nos 90 minutos já merecia a vitória, foi para a prorrogação, acabou fazendo um gol muito bonito, né? Muito com a característica do futebol brasileiro, né? O Neymar veio buscar aqui atrás, fez a tabela, 1, 2, entrou na cara do goleiro, driblou o goleiro. Então tinha tudo ali para o Brasil ganhar aquele jogo e ganhar moral para uma semifinal, né? E muito provavelmente ali buscar uma final. A semifinal seria contra a Argentina, ia ser um grande jogo, com certeza. E eu acredito que tenha sido injusto, mas futebol não tem justiça, né? Você faz um, toma um, vai para os pênaltis, e nos pênaltis realmente a Croácia foi melhor.
Eu acho que foi realmente um detalhe. O Tite, como eu falei, em 6 anos, você conta nos dedos as vezes que o Brasil tomou contra-ataque. Ali o Tite foi um treinador que sempre deu uma segurança ofensiva para a equipe muito grande, né? Então o Brasil acabou, pô, tomando um gol de contra-ataque que não era possível de tomar, né? Às vezes você no afã ali de querer fazer o segundo, e não pode acontecer aquilo ali que aconteceu. Foi um erro, né? Lógico, né? Foi um erro de toda a equipe, né? Um erro que não tinha necessidade. O Brasil podia ter a linha de quatro ali ter permanecido toda, né? Os volantes também, né? Você está acabando o jogo, faltava 5 minutos para acabar o jogo, então não tinha por que o Brasil se jogar todo ao ataque. Então foi um erro que aconteceu, né? Coisas do futebol, realmente uma pena muito grande, mas o que mais surpreendeu foi isso, que foi justamente uma característica que o Tite, a equipe do Tite, não só a seleção, né, como todas as equipes do Tite, sempre foram muito fortes nesse aspecto, né? É difícil um time do Tite tomar contra-ataque. E o Brasil acabou sendo eliminado através de um contra-ataque. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua carreira de técnico, assim, mas no quesito de formação, né? O senhor aí já foi auxiliar de grandes técnicos do nosso futebol, né? Principalmente o seu pai, né, Antônio Lopes, mas também com Vanderlei Luxemburgo, entre outros aí, Cuca, Mano Menezes. Como é que funciona para você, assim, trabalhar com técnicos de grande nível, mas de estilos diferentes? Enfim, como agregar tudo isso num trabalho quando você se torna o treinador e não mais auxiliar? Realmente, eu sou um felizardo, eu tive a oportunidade de trabalhar acho que com 12, 13 treinadores, sempre procurei ser muito observador com todos eles, trabalhei com esses que você citou aí, que são, assim, vamos dizer, os mais conhecidos dos que eu trabalhei, né? Antônio Lopes, Luxemburgo, Mano, Cuca, mas trabalhei com outros grandes também, e sempre procurei ouvir muito, escutar muito, e conversar, trocar ideias, eu acho que isso é muito importante. Cada um tem a sua filosofia, logicamente, né? E eu procurava, já desde aquela época, né, de auxiliar, saber que depois eu ia ter uma carreira como treinador e procurar aproveitar as coisas que eu concordava, né, e também procurar conversar em cima de algumas coisas que eu não concordava com os trabalhos desses profissionais. Então, eu tenho um relacionamento muito bom com todos os treinadores que eu trabalhei até hoje, isso é uma coisa que me gratifica bastante. No meio do futebol isso é muito importante, né? E procurei, cada um, logicamente, dentro das suas características. Algumas coisas eu também não concordava com eles, normal, né? Apesar de serem grandes treinadores, mas as pessoas pensam diferente. E procurei ter o meu perfil próprio, né? E hoje eu utilizo conceitos de todos eles, né? Mas tenho uma filosofia básica bem própria. Edu, pode fazer mais uma. Professor, e falando um pouco agora do seu trabalho no Audax, equipe que ocupa a nona posição, lembrando que o Campeonato Carioca é dividido em 12, turno único, 11 jogos. Vocês pretendem pelo menos buscar uma vaga na Copa Rio? Esse é o objetivo? Já que a semifinal está um pouco distante, ou ainda sonha, professor? Então, o Audax é uma equipe com investimento pequeno, é uma equipe que está procurando se estabilizar no cenário estadual. Ano passado foi o primeiro campeonato estadual da equipe, né? Ela vinha de uma segunda divisão. Então, ano passado eu acabei assumindo ali no fim da competição. A equipe estava numa situação muito difícil, um perigo muito grande de rebaixar, e acabamos conseguindo livrar o rebaixamento e conseguimos. E acabamos continuando para esse ano, né? Eles nos convidaram novamente. E estamos fazendo um campeonato dentro do que é planejado. O primeiro objetivo, logicamente, é não rebaixar, esse é o primeiro objetivo, sem dúvida alguma. E, se possível, buscar uma vaga ali entre os 8, né? Como você falou, hoje nós estamos em nono lugar, mas faltam 4 jogos. E nós já jogamos com as 4 grandes equipes e jogamos com Volta Redonda também, que é considerada a quinta força aqui no Rio, né? Então vamos enfrentar agora. Tivemos uma tabela muito difícil nesse início. Em 7 rodadas nós pegamos esses cinco clubes, ainda mais o Bangu também, que é uma surpresa aqui esse ano no Rio, né, que está fazendo uma campanha muito boa. Então, teoricamente, agora é lógico que nunca você tem jogo fácil, né? Mas teoricamente a gente vai pegar uns jogos não tão difíceis agora quanto foram os 7 primeiros, né? Então a gente vai tentar, em primeiro lugar, alcançar essa fuga do rebaixamento, que eu acredito que com mais 3, 4 pontos a gente consiga fugir do rebaixamento, e depois aí sim buscar uma vaga entre os 8 primeiros colocados.
André, só uma informação. Ele falou dos quatro grandes, ele tirou ponto do Vasco e do Botafogo. Vocês venceram 1-0, né? Que seria a É, estreia do Audax, para o pessoal que está nos acompanhando. O Audax teve que fazer um jogo com o Flamengo no dia 12, porque o Flamengo ia disputar o Mundial, né? Mais ou menos isso, né, professor? exatamente. É. O jogo do Flamengo foi antecipado da quinta rodada e nós perdemos por 1-0. Depois pegamos o Botafogo, vencemos por 1-0 e empatamos com o Vasco em 1-1. Né? Conseguimos fazer 4 pontos aí nesses jogos, né? Temos mais 2 pontos, temos 6 pontos hoje no campeonato. E aí agora faltam 4 partidas que são contra o Boa Vista em casa, contra o Madureira em casa, a Portuguesa fora e o Resende fora. Então são equipes ali mais ou menos dentro do nosso nível, né? A gente acredita que possa ter um sucesso aí nesses quatro jogos. E, professor, o senhor acha que poderia, pegando o gancho nessa questão da tabela, você acha que isso poderia ser melhor distribuído, né? De repente, não pegar todos os grandes logo de cara, como o senhor falou, já nos 3 primeiros jogos, já pegar com 3 equipes grandes? O senhor acha que isso poderia ser distribuído de uma melhor forma? Como é que é para você, na sua visão, isso? A tabela ela é montada pela federação e ela é muito baseada no ano anterior, né? Nós ano passado ficamos ali quase que rebaixados, né? Então não tivemos uma tabela esse ano tão fácil. Mas assim, foi o que eu procurei passar para os atletas. Não adianta, a gente não tem como escolher a tabela. É a tabela que nos é imposta e a gente tem que enfrentar e enfrentamos bem. Acho que a gente fez, como vocês falaram aí, 4 pontos contra os grandes, né? Que com certeza vão nos ajudar bastante aí no futuro, né? Na soma geral. E os jogadores procuraram encarar de maneira direta, né, de maneira reta, e aconteceu de maneira satisfatória. Como é que o senhor consegue pincelar esses jogadores para montar um time com baixo, vamos dizer assim, poder aquisitivo no Audax? O senhor tem uma comissão técnica? Como é que é o trabalho do senhor? Excelente pergunta. Isso aí foi um trabalho realmente árduo, porque, como a gente falou lá no início, né, a questão do calendário, o Audax acabou o campeonato estadual do ano passado e não teve mais nada, né? Ficou praticamente 9 meses sem competição nenhuma, então os atletas não têm contratos, né? Nós temos, para você ter uma ideia, nós temos 6 atletas só do ano passado que foram recontratados, né? Não tinham contrato em vigor, foram contratados a partir desse ano. E então é muito duro fazer a montagem, realmente com um poderio financeiro baixo, um poderio financeiro pequeno. A nossa folha aqui, pelo que a gente sabe, é uma das duas menores aqui do campeonato estadual. E realmente é difícil, é um trabalho de busca. Nós nos apresentamos 21 de novembro e desde o dia, praticamente, se eu não me engano, desde o dia 1º de outubro, a gente começou ali, fizemos 50 dias de buscas, de buscas, de buscas. Você conversa com um, conversa com o outro, conversa com um treinador aqui, com um treinador ali e tal. E acabamos montando um elenco satisfatório dentro do possível, né, que a gente tinha de recursos financeiros. E estamos satisfeitos, a molecada pelo menos trabalhando bastante, né, treinando bastante. E estamos fazendo um campeonato até agora bem satisfatório. Só para emendar aqui da minha parte a última, professor, agradecendo a sua atenção com a gente. André, tem uma curiosidade. Ele foi das pessoas que indicou o Felipe quando ele jogava no Vasco. Eu já vou entregar, eu sou vascaíno, viu? Então, por isso que eu lembro desse assunto. Como é que foi descobrir o Felipe, professor? E obrigado aí pela atenção com a gente. Nada. Não, a história do Felipe todo mundo pede para contar. A história do Felipe, eu comecei a trabalhar no futebol em 96, por acaso o Felipe foi na minha estreia. Eu era auxiliar técnico dos juniores do Botafogo, né, sub-20 do Botafogo. Eu comecei auxiliar e estagiário, né? Na verdade, eu comecei como estagiário. E o meu pai, como vocês falaram, é o Antônio Lopes, né, treinador de futebol também. E eu fui criado dentro do Maracanã, né? Então, você tem aquela coisa gostosa, né, de fazer um primeiro jogo no Maracanã e tal. E a minha estreia no Maracanã como auxiliar técnico do Botafogo em 1996, em maio de 96, não lembro exatamente o dia, foi um Botafogo e Vasco. Eu trabalhando como auxiliar no Botafogo Sub-20, jogando contra o Vasco. E o meu pai, na época, era treinador do Cerro Porteño, do Paraguai, né? E eu era solteiro ainda, eu morava com ele, isso em 96. E aí fui pro jogo, aquela expectativa, pô, como é que vai ser, legal, estrear no Maracanã e tal, aquela coisa mágica que o Maracanã tem. E aí fui pro jogo, o treinador era o Carlinhos, o treinador do Botafogo aqui do Rio que tinha, eu era auxiliar dele. E nós fomos pro jogo achando que ia jogar o Bill, que era um lateral esquerdo que já tinha passado pelo profissional e tal, tinha idade de juniores, mas já tinha passado pelo profissional.
Antigamente, naquela época, não tinha a globalização que é hoje, né? Hoje em dia todo mundo se conhece, as categorias de base e tal. Antigamente não, era muito difícil e tal. E nós fomos para o jogo achando que o lateral esquerdo do Vasco ia ser o Bill. Chegando lá não era o Bill, né? E o jogador, o lateral esquerdo, me impressionou, né? Por dentro, por fora, bem pra caramba e tal. E aí eu me lembro que eu perguntei no banco, né? Quem é esse garoto e tal? Não é o Bill e tal. O Bill eu já conhecia, era mais baixinho e tal. E ninguém sabia quem era. Só um menino que estava no banco, que eu me lembro que era um atacante do Botafogo, Rivaldo, falou assim para mim: pô, professor, esse moleque é lá da minha área, lá de Higienópolis e tal, o nome dele é Felipe. Aí eu guardei aquele nome, né? Felipe, pô, jogou para cá, perdemos o jogo 2-1. Ele arrebentou com o jogo. E aí eu guardei aquele nome, né? Pô, me impressionou realmente. Aí à noite eu me lembro, eu solteiro e tal, morando com meu pai, à noite falando com meu pai pelo telefone, meu pai lá no Paraguai, no Cerro Porteño. E aí ele perguntou, e aí, como é que foi a estreia no Maracanã e tal, e tal. Eu falei, pô, chato, perdemos 2-1 e tal. Mas eu comentei com ele, falei, pô, pai, eu vi hoje um lateral esquerdo aqui nos juniores do Vasco que me impressionou, um tal de Felipe e tal e tal. Passou. Isso aí foi maio de 96. O contrato do meu pai acabava em 30 de maio, ele voltou para o Brasil, do Cerro Porteño, foi para o Paraná Clube. E aí foi, e eu continuei no Botafogo, né? E aí ele foi para o Paraná Clube, foi tetracampeão lá no Paraná Clube, estadual e tal. E aí, 3 meses depois, em outubro, o Vasco chamou ele veio para o Vasco, em outubro. Quer dizer, deu mais ou menos 6 meses de maio ali. Beleza, mas aí passou, não lembrava mais aquilo. E aí, quando ele assumiu o time, o melhor jogador do Vasco na época, o Edmundo estava mal, o Vasco estava mal, estava brigando para não ser rebaixado em 1996 e tal. O melhor jogador do Vasco era o Cássio, era um lateral esquerdo, estava muito bem naquela época, rápido pra caramba e tal. E aí a estreia do meu pai foi contra o Independente de Medellín, pela Sul-Americana, que naquela época ainda se chamava Comebol, né? Aí jogou no Maracanã, Vasco ganhou 2-1 do Independente de Medellín. Só que o Cássio era um jogador de muita velocidade, né? Aos 40 minutos do segundo tempo, meteram uma bola para ele assim na diagonal. Na hora que ele deu o pique, ele travou, abriu o posterior, né? Na hora do pique, finzinho do jogo e tal. Aí o Cássio machucou, isso foi numa terça-feira. O jogo foi na terça-feira. Aí né, o Cássio machucou e ia ficar fora um mês, por causa do posterior ali e tal. Aí na quarta-feira, dia seguinte, eu estou em casa com meu pai e tal, eu solteiro, estamos conversando ali na janta e tal. Aí meu pai falou assim, poxa, domingo era um Vasco e Botafogo. E aí, pelo Campeonato Brasileiro. Aí meu pai falou assim, poxa, eu fiz um coletivo hoje lá com o pessoal que não jogou, para ver quem que eu boto no lugar do Cássio. Eu botei no time titular, eu botei o Vitor, que era o reserva imediato do Cássio. Era o Vitor, não era famoso, não, veio do América Mineiro, só ficou pouco tempo no Vasco, no lateral esquerdo que tinha. Eu botei no time titular o Vitor e botei no time reserva o Bill, que era o titular dos juniores. Mas nenhum dos dois me agradou, ele me contando, né? Aí eu lembrei daquilo, né? Que a gente não tinha mais tocado no assunto de 6 meses antes. Eu falei, porra, pai, só lembra quando o senhor estava no Cerro Porteño, que eu joguei contra o Vasco e tal, que eu vi um lateral esquerdo lá, um tal de Felipe, procura saber desse cara lá e tal. Deve estar lá nos juniores. Aí meu pai me olhou assim e tal, isso era na quarta-feira, domingo era Vasco Botafogo. Meu pai me olhou assim, meu pai tem um jeito meio forte, né? Aquela coisa assim e tal, beleza. Aí na quinta ele chegou em casa, aí já chegou me dando esporro do nada, né? Aí falou, porra, comprei uma briga hoje lá por tua causa, quero ver se esse moleque joga alguma coisa e tal. Posso falar palavrão aqui? Não, né? Quero ver se esse moleque joga alguma porra e tal. E aí eu falei, o que houve, pai? Aí ele falou, porra, o moleque lá, o tal de Felipe, pô, tava suspenso nos juniores, tinha feito uma indisciplina lá e tal, tava suspenso uma semana. Eu mandei ele se apresentar amanhã, que já seria na sexta-feira, né, pro jogo domingo. Eu mandei ele se apresentar amanhã no profissional, o doutor Darcy Peixoto, que Deus o tenha, até que já faleceu, era o diretor de base do Vasco. Aí foi lá no fim do treino, bateu na sala do meu pai lá, e falou, pô, Lopes, não bota esse menino não, o menino tá suspenso, pô, por indisciplina e tal. Não leva ele para treinar no profissional não, que você vai premiar uma indisciplina e tal. Aí meu pai falou, não, doutor Darcy, eu só quero dar uma olhadinha, nem falou que era eu que tinha indicado, né? Não falou que era o filho, né? Falou, não, eu só quero dar uma olhadinha, porque pô, me falaram bem desse garoto e tal e tal. Pô, Lopes, mas ele tá suspenso. Não, deixa eu só dar uma olhadinha, manda ele se apresentar. Aí o doutor Darcy ficou bronqueado com meu pai, né? Mas tinha que cumprir a ordem, né? Era o treinador do profissional, ele era diretor da base. Aí na sexta o Felipe se apresentou lá, o menino se apresentou. Aí naquela época se fazia muito, antivéspera de jogo, se fazia coletivo 2 tempos de 30 minutos. Praticamente todos os treinadores faziam isso. Aí meu pai no primeiro tempo botou o Vitor, que era o reserva, no time titular, e botou o Felipe no time reserva. Nem botou o Bill. Botou o Felipe no time reserva. Aí 2 tempos de 30 minutos, primeiro tempo, o Felipe no reserva
por dentro, por fora, aquela coisa, já arrebentou. Meu pai gostou pra caramba. Aí no segundo tempo, meu pai já trocou ele, já botou no titular e botou o Vitor no reserva. Aí ele arrebentou também. No domingo, meu pai já meteu ele de cara contra o Botafogo, nunca mais saiu. Aí virou o Felipe. Foi isso, a história dele. Essas histórias são sempre muito boas, né, no meio do futebol e só uma curiosidade, né, para acrescentar aí nessa geração do Felipe aí dos anos 90, assim, a gente teve muitos laterais com essa característica, muitos habilidosos, né, que também jogavam no meio-campo, né, além do Felipe, o Júnior, o Serginho, tinha o André, Leonardo, o Leonardo, o André é, Luiz, né, começou no São Paulo, isso, enfim, é isso, difícil, a gente não tem mais esse tipo de jogador, né, professor? é verdade. Mas faz parte, né? Faz parte, mas tipo, fomos bem servidos nessa época. É verdade. Professor, até para honrar o tempo que a gente combinou com você aqui, com a sua assessora, a gente vai encerrar a entrevista. A gente agradece demais a participação aqui. Seja sempre convidado, as portas estão abertas para você falar com a gente e boa sorte aí no restante do Campeonato Carioca e na restante da temporada. Tá bom, muito obrigado. Um abraço para vocês dois aí, um abraço para todos que estão nos assistindo. E sempre que precisar, estamos aí, estamos à disposição. Forte abraço. Vamos ver se agora a gente traz o pai dele, né, André? Ah, Se o delegado vem, né? faz uma resenha aí, né? Traz o Felipe Traz também. os dois, traz o Felipe. Obrigado, meu professor. Boa noite. Um abraço, boa noite. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço.